Peço a permissão, né, de todos para iniciar a gravação. Então, boa noite a todos e todas, né? Mais uma quarta-feira estamos aqui reunidos para nossas conversas. Hoje nossos convidados são muito especiais, são nossos queridos acadêmicos Daniel e Kate, Daniel Salamucha do 2º ano e a Kate Aline de Souza do 3º ano. Sejam bem-vindos, muito obrigado por compartilhar conosco essa noite essa conversa sobre a resolução de problemas. E passo a palavra para vocês, então. Obrigada, professora. Eu quero agradecer à professora Sheila e a todo o departamento que nos deu essa oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Então, como a professora falou, eu sou graduanda do 3º ano da licenciatura. Eu trabalhei os 2 primeiros anos da graduação no PIBID e hoje eu trabalho com a professora Elisângela, sou apoio da UBMEP, trabalho também na UPMAT, sou professora do POT. Eu vou passar a palavra para o Daniel agora para ele se apresentar também para vocês. Então, boa noite a todos, eu sou o Daniel, eu estou no 2º ano da licenciatura em matemática, já trabalho assim com Olimpíadas, com resolução de problemas há vários anos, né? Eu já ganhei algumas medalhas na UBMEP e na UPMAT, e agora eu estou no 2º ano, como eu disse, e aí eu trabalho junto com a professora Elisângela, né, no projeto das Olimpíadas, tanto na UBMEP quanto na UPMAT. E quero agradecer também o espaço, a possibilidade de estar com vocês essa noite. Espero que seja um momento muito proveitoso, tá bom? Agora acho que a gente vai começar, então, a falar um pouco sobre a resolução de problemas. Eu vou apresentar aqui para vocês, então. Vou compartilhar a apresentação. Só, Dani, me dá um retorno daí quando estiver aparecendo para vocês. Tudo bem. Não está aparecendo nada. Kate, eu acho que deu aquele mesmo problema de hoje à tarde. Então, vamos de novo. E agora? Agora sim. Sim. Então, eu só esqueci de comentar, eu acho que daí a gente deixa as perguntas para o final, né? Faz tudo de uma vez. Isso, tudo bem, pode ser. Tá bom? Então, eu vou marcando aqui, daí no final a gente vai conversando. Beleza. Então, tá bom. Então, obrigada, prof. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre esse fantástico mundo da resolução de problemas. Então, a gente vai trazer para vocês 3 autores que trazem 2 metodologias diferentes sobre a resolução de problemas. A gente vai trazer essa metodologia desses professores no momento só explicar o que elas são, né, como é dividido cada uma dessas 2 metodologias. A gente vai apresentar por que resolver problemas, então, quais são os benefícios de utilizar essas metodologias de resolução de problemas. A diferença entre problema e exercício, é bom a gente ter isso em mente, é uma discussão interessante de fazer. 3 abordagens para a resolução de problemas, então, como a gente pode trabalhar a resolução de problemas. Essas etapas que esses autores trazem, então, a gente tem os autores o Polya e a Unuck e a Levato, então, a gente vai usar a divisão que o Polya traz dentro da resolução de problemas, e daí trazer as ideias que a Unuck e a Levato têm dentro dessa divisão do Polya, mas sempre deixando tudo separado para vocês entenderem o que é a metodologia de um e qual que é a metodologia do outro. E daí algumas dicas e algumas considerações que a gente tem sobre essa temática. Então, eu vou apresentar para vocês aqui os autores. O primeiro autor é o Polya. O Polya, ele é um matemático húngaro, ele nasceu em Budapeste. Ele tem trabalhos na análise combinatória, teoria dos números, análise dos números, probabilidade. Mas ele é muito reconhecido na matemática heurística e na educação matemática. As outras 2 autoras, que são as autoras que trabalham com a outra metodologia, são 2 autoras brasileiras. Uma delas é a Lourdes de la Rosa Unuck. A Unuck, ela é doutora em matemática
pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Rio Claro. Ela é responsável pela organização do mestrado e doutorado, né, pela orientação dos trabalhos de mestrado e doutorado, e ela coordena o GER. Esse é o grupo de trabalho e estudos em resolução de problemas. A outra professora é a professora Norma Sueli Gomes Alevato. Ela também é doutora em educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Ela é membro associada dessa universidade e ela desenvolve trabalhos de pesquisa, pós-graduação na Universidade Cruzeiro do Sul. E ela também desenvolve atividades na licenciatura nessa universidade, e ela também é membro do GERP. Então, o que é esse grupo? Esse grupo, ele trabalha, ele desenvolve as suas atividades dentro da Unesp de Rio Claro. Ele foi fundado em 1992, então faz desde essa época que eles estão trabalhando com essa questão de estudos de resolução de problemas. O grupo é formado por alunos, ex-alunos da pós-graduação da universidade, e eles têm como filosofia estudos que atinjam a sala de aula, tanto os alunos como os professores, mas daí nessa temática de ensino, aprendizagem e avaliação. Então, tudo voltado ao aluno, ao professor, que o estudo que eles desenvolvam lá tem atinge de forma positiva a sala de aula. Então, a metodologia desses dois autores. O Polya, que é o primeiro que a gente vai falar, ele escreveu o livro dele em 1945, que é a arte de resolver problemas, né? Ele falou que ele escreveu o livro não só com o objetivo das pessoas entenderem como você vai resolver um exercício ou outro exercício, mas para que você entenda as motivações e os processos que são utilizados dentro dessa resolução. O Polya fala também que ele acredita que essa divisão e essa metodologia que ele descreve, ela pode ajudar tanto os professores, como os alunos, como qualquer pessoa que queira resolver problema também. E vocês vão ver depois, quando a gente explicar essas metodologias mais profundamente, que o Polya sempre tem questionamentos em cada uma das etapas que você vai usar para você conseguir resolver o problema. Então, são várias questões que ele utiliza que você sempre tem que estar na mente para resolver algum tipo de problema. Então, as etapas do Polya compreender o problema, estabelecimento de um plano para você conseguir resolver esse problema, né? A execução desse plano, e daí a retrospectiva, que seria uma revisão de tudo que você fez, se faz sentido aquilo que você estava fazendo. As outras autoras, que é a Nuke Alevato, elas, o nome da metodologia delas é Ensino, Aprendizagem e Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas. Então, as pesquisadoras, como eu tinha falado, o grupo é desde 1992, então a primeira publicação que tem sobre essa metodologia delas é de 1999, que a professora Onuki publicou, que tinham só 7 etapas, então ela passou durante todo esse tempo por várias reformulações. Então, a gente vai apresentar para vocês as 10 divisões que elas fazem para a resolução de problemas, que elas apresentaram no livro delas, que é Livro de Resolução de Problemas, Teoria e Prática. Então, são 10 etapas. Ainda sobre a metodologia, as autoras elas dizem que essa metodologia tem três elementos que eles devem trabalhar simultaneamente, que é o ensino, a aprendizagem e a avaliação. Como? Então, enquanto o professor está ensinando, o aluno ele tem que estar participando de forma ativa na aula e ele deve estar aprendendo. E, nesse mesmo tempo, o professor e o aluno eles devem estar se avaliando. Em que sentido? O aluno ele precisa estar avaliando aquilo que ele está fazendo, se aqueles caminhos que ele está tomando tem uma construção de algum tipo de conhecimento para ele, e se aquilo faz sentido, e o professor tem que estar observando e avaliar aquilo que o aluno está desenvolvendo, e se em algum ponto precisa ou não você fazer uma retomada ou fazer uma reorientação para o aluno sobre aqueles problemas. Então, por isso, esses 3 aspectos são importantes. As autoras falam daí que essa metodologia delas, elas chamam de pós-Polya. Então, seria depois do Polya, viria a metodologia delas. Então, eu vou apresentar para vocês aqui as 10 etapas, de forma mais rápida, depois a gente vai aprofundar isso mais para frente. Então, a primeira etapa seria a proposição do problema, leitura individual, leitura em conjunto, resolução do problema,
observar e incentivar, que seria mais a parte do professor, né, de incentivar e ajudar o aluno, registro da resolução na lousa, plenária, que seria uma discussão, né, sobre essas resoluções, busca do consenso, formalização do conteúdo e proposição e resolução de novos problemas. Então, essas são as etapas que a UNUC e a Levato acreditam para você fazer a resolução do problema. Então, a gente vai discutir agora um pouquinho por que resolver problemas, quais são os ganhos que a gente tem dentro de utilizar essa metodologia de resolução de problemas. Então, a gente vai usar o que Dante traz no livro dele. Dante também é um pesquisador brasileiro, ele é doutor em educação, mais especificamente em psicologia da educação. Ele tem livre docência pela Unesp de Rio Claro também, e ele escreve livros didáticos e paradidáticos. Então, a gente trouxe o que ele diz no livro dele, o porquê resolver, a importância de resolução de problemas. Então, o primeiro aspecto que o professor traz, que o Dante fala, é fazer o aluno pensar produtivamente. Então, não só na resolução de problemas, mas em toda a matemática, o objetivo seria o aluno pensar produtivamente. E quando você traz para o aluno um problema que desafia ele, que instiga o aluno a querer resolver, e quanto mais o aluno resolver problemas nesse sentido, então ele vai começar a pensar cada vez mais produtivamente. Então, ele vai ter um tipo de pensamento diferente. Então, por isso que é importante sempre estar usando a resolução de problemas. Ele também fala que desenvolve o raciocínio do aluno. Então, quando você utiliza essa metodologia, então está fazendo com que o aluno ele tenha um pensamento, um raciocínio mais desenvolvido, e que ele consiga resolver os exercícios, os problemas ou as questões do seu dia a dia. A UNUC e a Levato, elas também trazem algumas considerações sobre o porquê resolver problema e quais são os pontos positivos, e elas falam que a resolução de problemas, o foco está no aluno. Então, sobre as ideias matemáticas e aquelas ideias fazer sentido para o aluno. Então, quando você desenvolve o poder matemático do aluno, então ele tem uma maior capacidade de pensar matematicamente. Então, o aluno ele vai conseguir aumentar a sua compreensão nos conteúdos matemáticos. Então, por isso que quando você utiliza essa metodologia, ajuda o aluno a desenvolver esse tipo de raciocínio. Outro aspecto importante é ensinar o aluno a enfrentar as situações novas. Então, o Dante ele fala no livro dele que quando você está ensinando hoje para o aluno, devido à grande evolução tecnológica, ao movimento, ao mundo se desenvolvendo, você não sabe o que você está falando hoje para o teu aluno, pode ser que ele venha a usar daqui 10, 5 anos. Então, você tem que preparar o aluno para que ele tenha um espírito explorador, criativo, que ele seja independente. Então, quando você cria várias situações, problemas para o aluno, você está dando essa possibilidade ao aluno. Então, as professoras, a UNUC e a Levato, elas falam que quando você dá ao aluno essa crença de que ele pode fazer matemática, e você dá autoestima e confiança ao aluno, então, mais para frente, quando o aluno se deparar com uma situação diferente, ele vai conseguir desenvolver tranquilamente, porque ele foi preparado para isso. Outro aspecto importante do porquê resolver problemas é dar ao aluno a oportunidade de envolver com as aplicações da matemática. Então, quando o aluno resolve exercícios que tenham situações, problemas, que trazem ele, problemas, não exercícios, né, que trazem para ele, para esse dia a dia dele, então, para ele é diferente, porque ele entende que a matemática faz parte da sua vida, faz parte da vivência. Então, ele consegue dar um olhar mais positivo para a matemática. Quando a gente consegue colocar essa resolução de problemas e esses problemas dentro do que ele vive no seu dia a dia. Então, o aluno consegue ver a matemática com os outros olhos, né? Tornar as aulas de matemática mais interessantes e desafiadoras. Então, uma frase muito interessante que o Dante fala é que o real prazer de estudar matemática está na satisfação quando o aluno por si só resolve um problema. Então, a UNUC e a Levato, elas falam que quando o professor utiliza esse tipo de metodologia em sala de aula, as aulas elas ficam mais agradáveis, mais fluidas, mais empolgantes. Então, o aluno ele consegue resolver o problema, ele fica feliz que ele conseguiu fazer aquilo. Então, para ele, é gratificante para o aluno e o professor se sente grato, porque o aluno fez aquilo por ele mesmo. Então, por isso que é interessante.
Outro aspecto importante é equipar o aluno com estratégias para resolver problemas. Então, se o aluno ele usa resolve vários tipos de problemas durante toda a vida dele acadêmica, então ele vai desenvolver as próprias estratégias deles, ele vai utilizar essas metodologias que os outros professores foram passando para ele, e ele vai conseguir desenvolver. Então, quando ele chegar numa nova situação, problema matemático, ele vai conseguir resolver, porque ele já tem uma bagagem grande, né? Então, ele vai conseguir resolver a situação sem se desesperar, sem travar, sem congelar, ele vai conseguir fazer tudo tranquilo. E dar uma boa base matemática às pessoas. Então, o Dante fala no livro que para a gente formar cidadãos que sejam ativos, com resposta rápida e tomada de decisão rápida, então eles precisam ser matematicamente alfabetizados. E para conseguir isso, então o aluno precisa desde o começo ter essa vivência com a resolução do problema. Então, trazendo para os nossos dias atuais de pandemia, então, a gente está numa situação complicada, a gente tem uma crise, a gente tem um problema, e a gente precisa que as pessoas tomem decisões rápidas e que sejam boas. Então, a gente vê que algumas pessoas não têm essa tomada de decisão, elas não conseguem, né? Então, talvez faltou, lá no começo da educação dela, um professor de matemática que utilizasse essa resolução de problemas, que fosse, que instigasse, que treinasse o aluno para uma situação como essa, e hoje ele tivesse uma resposta melhor para isso. E as autoras, a Unuk e a Levato, elas ainda falam que a resolução de problemas, ela pode ser dada como uma avaliação contínua. Então, quando você vai aplicando isso e vendo qual é o rendimento do teu aluno, então você consegue montar estratégias de como usar a matemática e como usar essas metodologias e outra metodologia para o aluno ele conseguir se dar bem com a matemática, que ele tenha sucesso na matemática. Então, agora eu vou apresentar para vocês qual é a diferença entre problema e exercício, né? Porque quando a gente fala em resolução de problemas, exercício, a gente às vezes tem dificuldade de diferenciar os dois, e é importante a gente ter isso em mente. Então, o problema para o Unuk e para Levato é tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que está interessado em fazer. E exercício, em teoria de Posia, dizem que um problema se diferencia do exercício na medida em que, esse último caso, dispomos e utilizamos mecanismos que nos levem de forma imediata à solução. Então, o que quer dizer? Então, quando eu tenho um exercício, eu vou fazer a aplicação numa fórmula, vou usar uma operação matemática, mas é tudo simples ali. Eu olhei, resolvi e achei o resultado. Então, é diferente do problema. O problema eu tenho que determinar uma estratégia, eu tenho que fazer um plano, eu tenho que ver como que eu vou resolver ele. Então, essas são as duas definições. Mas, a Brandes fala que essa definição ela é relativa. Então, ela depende daquilo que a pessoa que está resolvendo aquela atividade, né, fazendo, ela acha sobre a atividade. Porque, por exemplo, se ela for fazer, a Lili dá um exemplo, a soma dos 100 primeiros números naturais, se o aluno conhece a fórmula da progressão aritmética, se ele sabe o que é uma progressão aritmética, para ele vai ser um exercício, porque ele simplesmente vai pegar a fórmula, aplicar e resolver. Se ele não sabe, então vai ser um problema, porque ele vai ter que determinar uma estratégia de como vai resolver aquele exercício, aquela atividade, aquele problema para ele, né? Então, essa é a diferença. Então, depende muito do ponto de vista do resolvedor, aonde o resolvedor está na sua educação matemática para ele conseguir definir se aquilo é um problema ou um exercício. Então, daí a Brandes também fala que o problema, ele tem um caráter mais de construção de conhecimento, né, e o exercício ele é mais no sentido de você fazer a repetição, né, para você memorizar aquilo que está sendo passado. A resolução de problemas, né, como eu falei, ela tem 3 abordagens, então você pode ensinar sobre a resolução de problemas, ensinar matemática para resolver problemas, ensinar matemática através da resolução de problemas. Então, quando você ensina ensinar sobre resolução de problemas, a resolução de problemas ela acaba sendo um novo assunto. Então, ela tem as suas regras, seus procedimentos independentes do conteúdo que está sendo abordado. Então, um exemplo é o que o Polya faz. O Polya, lembra que no começo eu falei que no livro dele ele tinha o objetivo de mostrar quais são, não só de como resolver um ou outro problema, mas desse procedimento, de como resolver. Então, nesse sentido, é ensinar sobre a resolução de problema. Quando você está ensinando para resolver problemas, então você está, a matemática e a resolução, elas são
separadas no sentido que você ensina matemática, o conteúdo matemática, e a aplicação, a resolução, ela é como para dar significado para essa prática. Então, você ensina e aplica num problema, mas elas são separadas. E no aspecto de ensinar através da resolução de problemas, a matemática e a resolução de problemas, elas são construídas mutuamente e continuamente. Então, você usa a resolução para você ensinar um novo conteúdo matemático. Então, elas são construídas de forma juntas. Então, essa resolução através é mais o aspecto do que a ONUC e a Alevato fazem. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre as etapas mais especificamente. Então, vocês vão ver ali que tem no quadrinho tanto do Polya como a ONUC, que a gente vai dividir pelas etapas que o Polya apresenta a resolução e trazer alguns aspectos importantes da fala da ONUC e da Alevato, sempre deixando claro ali qual etapa dos autores a gente está apresentando. Então, Polya fala que a primeira etapa é compreender o problema. Uma das primeiras coisas que Polya fala em compreender o problema, e no livro ele também fala ali alguma coisa que, às vezes, em alguns momentos, ele vai falar com o professor, com o aluno ou com o resolvedor. Então, aqui ele fala com o professor, vamos dizer, que quando a gente está escolhendo um problema para trabalhar em sala de aula, então a gente precisa que esse problema ele deve ser escolhido. Ele não pode ser fácil, não pode ser difícil, mas tem que ser natural e interessante. Então, o problema ele tem que despertar no aluno o interesse de querer resolver. Então, essa primeira fala do Polya, ela é muito próxima do que a ONUC e a Alevato falam. Elas dizem que o professor ele pode selecionar o problema ou elaborar um problema e que esse problema ele tem como objetivo construir um novo conceito. Então, esse problema ele precisa ser de um conteúdo matemático que os alunos ainda não tenham trabalhado, para que no final lá consigam construir esse novo conceito, esse novo conteúdo matemático. E por isso esse problema é chamado de problema gerador, porque ele constrói esse novo conhecimento para o aluno. Ainda nessa fase de compreender o problema, então, o Polya fala que você precisa, então, o principal é você compreender verbalmente. Aí seria o aluno, o resolvedor, né? Então, ele precisa compreender verbalmente o enunciado. Então, você tem que ter algumas questões em mente. Então, lembra que eu falei que o Polya sempre tem alguns questionamentos dentro da metodologia dele, para que você entenda, para que você pense, né, como você vai resolver esse problema. Então, a primeira parte, que seria compreender o que você precisa pensar. Então, qual é a incógnita, quais são os dados e qual é a condicionante. Então, o que o meu problema está pedindo, o que o problema está dando e qual é a relação entre o que o problema está me mostrando e aquilo que ele quer. Então, eu preciso ter em mente essa parte para que eu consiga, daí, passar para as próximas etapas, né? A ONUC e a Alevato, elas não têm essa fase chamada compreender o problema, mas elas têm duas etapas, que é a leitura individual e a leitura em conjunto, que são muito próximas do que o Polya fala. Então, na leitura individual, as autoras dizem que você tem que ler o problema e tentar interpretar ele, o que você está entendendo do problema, o que você acha que aquele problema está pedindo. E talvez trazer ele para uma linguagem mais matemática, né, daquilo que está sendo pedido. Delas falam sobre a leitura em conjunto. Então, você vai fazer uma nova leitura do problema, aí sim, pode ser uma leitura em grupo, em trio, em dupla, como o professor distribui a sala, ou uma leitura com a sala inteira. Daí, nessa leitura, já tem uma discussão do problema, uma conversa para talvez aprimorar aquela primeira linguagem matemática que você escreveu, trazer o problema um pouco mais... entender um pouco mais, você reescrever alguma coisa para que você realmente saiba o que o problema está pedindo. E daí ele fala ali que o professor deve ajudar. Tanto a ONUC como a Alevato, em várias etapas do livro ali, eles dizem que o professor sempre deve ajudar o aluno, mas que ele sempre deve dar dica, mas nunca contar o que está acontecendo. E nessa parte de leitura e compreensão, né, que seria do Polya, mas do que a leitura em conjunto, as autoras elas dizem que o professor deve ajudar os alunos em que sentido? Ajudar eles a entender o que está escrito, o que talvez em problemas secundários que tem. Então, você precisa fazer 2, 3 etapas antes de você chegar na resolução final. Então, o professor ajudar esses caminhos aos alunos, mas não resolver para os alunos. Ajudar eles a chegar e a visualizar essas etapas, né? E compreender o problema. Elas são bem enfáticas em falar assim que
Se os alunos tiverem dificuldade na leitura, se eles não conseguem ler aquela forma de forma clara, fluida, que quando você lê, você entende o que a pessoa está falando, está fazendo todas as pontuações corretas, então o professor deve ler para o aluno, para todos os alunos, o problema, para que eles tenham esse entendimento do que o problema está pedindo. E se no texto do problema tiver alguma palavra que os alunos não tenham conhecimento, que eles não saibam o que significa, então o professor deve ir com os alunos até o dicionário e lá fazer uma busca e entender, para que o aluno não tenha dúvida nenhuma do que o enunciado do problema está dizendo e o que ele precisa resolver. O POLI ainda ele traz alguns aspectos importantes. Então, ele fala que o estudante ele deve considerar as partes principais do problema, que é a incógnita, os dados e a condicionante, né? E se for necessário, ele pode traçar uma figura e pode traçar a incógnita do problema na própria figura. Mas ele sempre tem que pensar isso de forma que seja adequada, que ele não faça uma figura que fique errada ou que prejudique a interpretação do problema. Porque a figura ela pode facilitar, desde que você faça ela de forma adequada. E ele fala que a gente tem que pensar se é possível satisfazer a condicionante. Então, se aqueles dados que foram dados para mim, eu consigo, através deles, resolver o meu problema. Se tudo que foi dado para mim é suficiente ou está faltando informação. Então, isso daí você já começa a pensar na segunda etapa, que seria o estabelecimento de plano. Então, você sempre está fazendo a resolução, ela não é rígida, ela é flexível. Então, um passo sempre está acompanhando o próximo passo. Então, a gente vai trazer para vocês um exemplo que está no livro do Polya, que ele faz essa conversa junto com o leitor, né, de como seria essa resolução. Então, ele apresenta esse exercício, que é esse problema, que é calcular a diagonal de um paralelepípedo retângulo, do qual são conhecidos o comprimento, a largura e a altura. Oi? Eu vou continuar. Se tiver problema com o áudio ou com alguma coisa, daí só me avisem, pessoal, que eu não consigo ver o chat. Eu acho que não foi nada, não vi nada aqui também, que foi um barulho. Então vou continuar. Então, o Polya apresenta esse problema, então quando você pensa lá naquela primeira fala dele, que você tem que pensar num problema que seja fácil, difícil, mas que seja interessante, você também tem que pensar em quais conhecimentos que o aluno tem que ter para resolver esse problema. Então, nesse problema, ele diz ali que quando ele for proposto, então você precisa saber que teus alunos, eles precisam conhecer Pitágoras, eles têm que ter uma noção de geometria plana e ter um conhecimento também de geometria espacial, para que eles possam resolver. Então, o professor tem que tomar esse cuidado na hora que ele for propor um problema dessa maneira. Então, ele tem que, desse jeito, né? Ele tem que ter certeza que o que ele vai pedir para os alunos, eles consigam construir um novo conhecimento. Você não pode pegar um problema super difícil que os alunos não vão ter interesse nenhum, porque eles, não sei fazer, então não vou fazer, né? Então, todos esses cuidados. E daí ele também fala que alguns problemas a gente pode utilizar os elementos que a gente tem para concretizar. De que forma? Por exemplo, esse problema. Então, eu tenho um paralelepípedo retângulo. Então, você pode falar para o teu aluno que esse paralelepípedo é a sala de aula. Então, você vai usar o comprimento, a largura e a altura, mostrar essas dimensões dentro da sala de aula e traçar, né, de forma invisível a diagonal para os alunos conseguirem entender o que o problema quer dizer, de uma forma mais concreta. Talvez ajude eles a compreender o que está acontecendo. Você pode, depois que você faz isso, aí sim, você faz um registro na lousa do que o problema está, de como você poderia desenhar ele, né, para facilitar essa visualização. Aí você tem que ter em mente, então, qual é a incógnita e quais são os dados. Então, qual é a minha incógnita? É a diagonal do paralelepípedo. Quais são os meus dados? Comprimento, largura e altura. Então, como que eu vou fazer a representação? Qual que são as letras que eu vou representar isso? Então, eu vou fazer uma notação adequada. Então, eu vou chamar a minha diagonal, que é o que eu preciso descobrir, calcular a diagonal de X, e vou chamar comprimento, largura e altura de ABC, por exemplo. Depois disso, qual que é a condicionante? Então, qual é a relação que eu consigo estabelecer entre A, B e C com X? Então, eu sei que A, B e C é o meu paralelepípedo, então eu consigo determinar ele
e x é essa diagonal, que também é dele, mas eu consigo determinar, porque eu tenho todos os dados para mim construir ele. Então, se eu penso que trata-se de um problema razoável, ou seja, a condicionante é suficiente para determinar a incógnita, se eu consigo determinar o meu paralelepípedo, então, sim, essas dimensões que foram me dadas, elas são suficientes para mim calcular essa diagonal. Então, sim, o problema, ele é um problema razoável. Então, aqui eu consegui entender o meu problema. Então, eu sei o que eu preciso para calcular, eu sei o que eu tenho para calcular, né? Então, a gente vai voltar para as etapas, para a segunda etapa, que seria o estabelecimento do plano. Então, o Polya fala que o estabelecimento do plano ele é o caminho que vai desde a compreensão do problema até você obter a incógnita. E que ele diz que é o principal feito na resolução do problema é essa concepção da ideia desse plano. A Onuk e a Alevato, elas não têm uma fase chamada também de estabelecimento de plano. Mas se vocês olharem ali do ladinho, né, a etapa 5, que é observar e incentivar, elas trazem alguns aspectos de considerações que são próximos do que o Polya fala. Então, elas falam ali que o professor ele deve incentivar a utilização de seus conhecimentos prévios. Então, conhecimento de outros exercícios, conhecimento de outras técnicas, conhecimento de técnicas operatórias, incentivar a troca de ideias dos alunos e ajudar nas dificuldades do aluno. Sempre ajudando, mas sempre como o Polya fala, ele diz que você deve ajudar o aluno a compreender e a proporcionar para ele, tipo, algumas ideias, algumas dicas de como resolver aquele problema, mas sem contar como resolver. Deixar o aluno desenvolver as suas próprias ideias, né? Então, sempre de forma discreta, essa ajuda que você dá ao aluno. Então, o Polya, ele traz ali mais algumas indagações para você trabalhar junto. Então, o professor pode fazer com o aluno, né? Então, vocês conhecem algum problema que seja correlato? Então, algum problema que seja parecido, né, com aquele que você está resolvendo? Algum problema que tenha a mesma incógnita, né, do teu problema? Então, é possível utilizar esse problema? Eu consigo pegar esse problema e utilizar esse problema que eu conheço, né, esse que eu estou tentando resolver agora? Eu consigo utilizar um método? Ou eu consigo utilizar a resposta? Eu consigo atribuir alguns outros elementos desse problema que eu já resolvi, que eu já conheço para me resolver esse meu novo. Eu consigo reformular esse problema que eu resolvi. Consigo reformular ele de uma outra maneira para me ajudar a resolver esse novo problema. Então, são questionamentos que você tem que ficar fazendo para ver se você consegue achar alguma coisa que você já tenha conhecimento. Ele fala que as boas ideias são baseadas na sua experiência passada, então, aquilo que eu já conheci, que eu já são conhecimentos adquiridos para me resolver uma nova situação. E daí ele fala que, às vezes, a gente não vai conhecer, você não conhece nenhum problema similar que ajude. Então, você pode utilizar um problema mais simples ou simplificar o problema que você tem para você conseguir determinar um caminho para você resolver esse novo problema. Mas ele também adverte ali que você tem que tomar cuidado para você não perder o foco. Às vezes, né, na procura de caminho e de simplificação e utilizar outros métodos e outras cogitações e hipóteses, você acaba calculando e procurando um monte de coisa que vai muito longe daquilo que você queria no começo. Então, você tem que sempre manter o foco. Então, ele diz ali que você deve pensar se você usou todos os dados que o problema te deu, se tudo aquilo que foi apresentado para você, você utilizou, porque às vezes pode ter deixado alguma coisa de fora, que daí talvez seja aquilo que você precisa usar para achar a resposta final, né, do seu problema, e se você utilizou toda a condicionante. Então, todas as relações que você estabeleceu lá no começo do teu problema, você usou elas para você determinar a resposta do teu problema? Então, você conseguiu chegar naquilo que o problema queria, a resposta final, né, através dessas etapas que você está em estabelecimento, você achou a resposta, então você tem que estar isso sempre na cabeça para você não perder o foco, né? O que você queria descobrir no começo. Então, a gente vai voltar aqui para o exercício, né? Que é para calcular a diagonal do paralelepípedo retângulo, do qual são conhecidos o comprimento, a largura e a altura. O Polya fala daí que, às vezes, você vai passar para essa etapa e o aluno ele não entendeu a etapa seguinte ainda. Então, você precisa voltar para a etapa seguinte e fazer o aluno ele entender o que o problema quer. Porque, às vezes, ele acha que entendeu, mas na hora dele começar a pensar, ele não sabe ainda o que o problema está pedindo. Então, você tem que voltar e reconversar com o aluno.
Talvez nessa etapa, quando você tem a série de questionamento de problema correlato, problema parecido, problema simplificado, o aluno pode ser que ele não entenda também. Então, você tem que ter uma série de perguntas que você ajude o teu aluno, né, a ele chegar numa resposta. Mas, como ele sempre diz, sempre de forma discreta, sem você contar para o aluno como resolve, né? E que muitas vezes você vai se deparar com o silêncio do teu aluno, porque você vai fazer 1 milhão de perguntas e ele não vai responder nenhuma. Até no livro, Polya fala que as respostas que não foram dadas, ele ia utilizar 3 pontinhos, assim. Então, tem várias respostas que não foram respondidas dentro desse processo. Então, eu vou trazer alguns questionamentos. Então, ele fala que você precisa considerar a incógnita. Então, você conhece um problema que tem a mesma incógnita ou outra semelhante? Então, o que o teu problema quer? Qual que é a tua incógnita? É a diagonal do paralelepípedo. Você já resolveu um problema que seja parecido? Não, eu nunca resolvi um problema que seja desse. Então, eu não sei como é que calculo. Então, um problema semelhante, alguma coisa, não. Assim, eu não consigo pensar em nada que me leve a acreditar que eu consiga resolver esse exercício. Então, o que é a minha incógnita? A minha incógnita é um segmento de reta. Então, eu nunca resolvi um exercício que seja o comprimento de uma linha. Já resolvi. Resolvi o lado de um triângulo, por exemplo. É um comprimento de linha. Eu tenho um triângulo na minha figura? Eu não tenho um triângulo na minha figura ainda. Então, eu gostaria de ter um triângulo, para mim, facilitaria para mim fazer esse cálculo? Como eu já calculei o triângulo de um triângulo num outro momento, então, talvez, se tivesse um triângulo, eu conseguiria calcular. Então, a gente determina ali, consegue trazer um triângulo para a nossa figura. Então, agora, eu conseguiria calcular? Consigo, porque é um triângulo que é a hipotenusa a minha incógnita. Então, se eu calcular o teorema de Pitágoras ali, eu vou conseguir estabelecer o que eu preciso para o meu problema. Se eu fazer a aplicação de Pitágoras, eu consigo direto? Eu tenho todas as informações que eu preciso? Eu tenho um dos catetos é C e o outro cateto eu não sei, eu não tenho. Porque ele é uma outra diagonal de um outro retângulo, que é a base do meu paralelepípedo. Eu consigo calcular essa diagonal? Eu consigo calcular, porque eu tenho essa diagonal ali, ela também é a hipotenusa de um outro triângulo. Então eu consigo calcular porque eu tenho os outros 2 catetos, que é A e B. Então, simples. Então, eu tenho um cateto e o outro é uma outra hipotenusa que eu consigo aplicar Pitágoras mais uma vez e fazer o cálculo e consigo determinar. Então, muito bem. Então, agora eu tenho um plano estabelecido de como resolver o meu problema. Então, agora eu vou parar de apresentar para vocês e o Dani vai apresentar e ele vai começar a conversar um pouquinho sobre as outras etapas da resolução. O Dani vai... Kate, eu só quero que você me diga se está todo mundo podendo ver, por favor. Uhum. Então, tá bom. Sim. Bom, agora eu já tenho um plano. Ufa, eu já tenho um plano. A parte mais difícil do meu trabalho já acabou. Agora é só executar meu plano. E acabou o meu problema. Não. Polya conta pra gente que, embora a execução do plano seja uma parte mais fácil, porque, de fato, eu já criei um plano. Eu já sei o que fazer. Só que, a partir desse momento, né, tanto na execução do plano, quanto na retrospectiva, o aluno ele vai ser convidado a se convencer de que aquilo que ele pensou está correto. Então, o aluno precisa sempre se convencer de que, de fato, ele está chegando na resposta correta. E aí, voltando um pouco ao Núcleo Elevato, elas comentam para a gente assim, a proposta delas é colocar os alunos para resolver em grupo. Porque a resolução desses problemas em grupo permite essa troca de ideias. Os alunos começam a pensar em outras formas de se resolver, então isso geralmente tem muitos benefícios. É nesse momento que o aluno vai construir o conteúdo que o professor planejou. É nessa etapa da resolução do problema, ou seja, de tentar, errar, acertar, é que o aluno vai aprender. Mais ainda, todo o processo é um processo de aprendizagem, mas é nesse momento que ele vai poder aprender o conteúdo planejado. O papel do professor, aqui é interessante, é de mediador. Ele vai ajudar o aluno. Olha, ele está com alguma dúvida, ele não entendeu uma parte, ele não tem certeza de um processo. Então, é nesse momento que é essa ação do professor. E Polya, mais uma vez, com a sua metodologia das perguntas, ele diz assim, é possível ver que esse passo está correto?
É possível demonstrar que ele está correto? Então, nesse momento, são essas perguntas. Olha, mas por quê? Por quê? Ah, você pensou isso, você teve esse raciocínio, então como você chegou à resposta? No nosso exemplo, do cálculo da diagonal do paralelepípedo retângulo, nós temos aqui o nosso paralelepípedo retângulo. Eu tenho minha incógnita, né, a diagonal do paralelepípedo, eu pensei nessa outra incógnita auxiliar, né, usamos um problema auxiliar. A pergunta, é possível perceber que esse triângulo é retângulo? Você pode demonstrar isso? Então, por que esse triângulo é retângulo? Não, é fácil a gente perceber por quê. Então, são perguntas importantes. Por que esse triângulo é retângulo? Bom, se ele é retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Nesse caso, a gente tem como incógnita a hipotenusa x, o outro cateto é o y, que é a diagonal dessa face aqui, e o nosso outro cateto é C, certo? Todos esses conhecimentos, o aluno precisa entender por que acontece. Se simplesmente o professor apresentar isso, o aluno pode não entender. Olha, mas por que é retângulo? Por que esse comprimento aqui é C? Por que essa altura aqui é C? São discussões muito interessantes. Então, se ele entendeu toda essa parte, ele vai ter que chegar a essa conclusão. Que esse comprimento y aqui, eu vou usar essa equação, né? A partir de Pitágoras. É bom que o aluno identifique o triângulo que tenha como dimensões y, a e b. É importante isso. E também depois o aluno acaba concluindo com certa tranquilidade que a diagonal do nosso paralelepípedo é essa relação, essa identidade. E aí a gente usou uma incógnita auxiliar. É muito comum usar um problema auxiliar. Então a gente conclui que a nossa incógnita, a diagonal, é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões. E aí vem uma etapa essencial na resolução de problemas, e que a gente deve carregar para a vida, que é a retrospectiva. É rever, analisar de volta o que a gente estudou. E aí, olha a pergunta, é possível verificar se o resultado ou o argumento estão corretos? Então, é possível você me me dar motivos para que, de fato, ele esteja correto? E a Nuke Elevato, elas propõem essa fase da seguinte forma. Bom, os alunos resolveram nos grupos e chegaram às suas soluções. Então, registra-se na lousa. Coloca no quadro, expõe essas soluções. E aí, é o momento da discussão, né? Que é a plenária. E aí os alunos vão encontrar várias soluções e que acaba respondendo essa pergunta do olha, é possível chegar ao resultado por um caminho diferente? Na matemática, na vida, a gente percebe que existem várias formas de resolver um problema. E o aluno, não adianta simplesmente a gente dizer que existem várias formas. O aluno precisa ver, se convencer disso. E aí, na plenária, o professor vai expor um painel de soluções, as soluções dos alunos. Certas, erradas, encontradas por formas diferentes. Por que está certo? Por que está errado? O que deveria ser certo? E aí, se os alunos já entenderam o problema, é o momento de encontrar um consenso, ou seja, encontrar uma solução, não única, mas o caminho correto para se resolver. Ainda nessa ideia de retrospectiva, a Nuke fala para a gente assim, depois que foi feita essa discussão, entra essa parte essencial na metodologia, que é formalizar os conceitos estudados. Polya diz assim, que é um momento de ampliar os conhecimentos do aluno sobre o tema. E aí ele faz essa outra pergunta muito importante, se é possível utilizar o método ou o resultado em outro problema. Então, nesse momento, é preciso formalizar o conceito. Então, aqui nós estamos falando da diagonal do nosso paralelepípedo. Então, a gente tem que formalizar isso, escrever de uma maneira mais formal, mais apresentável para o aluno. E aí, propor e resolver novos problemas. Nesse momento, o aluno vai ter também alguns exercícios e alguns problemas. Por quê? Porque ele vai ser convidado, primeiro, a repetir o que ele já aprendeu, porque a memorização é um passo muito importante na aprendizagem, mas também ele vai ter novos problemas. E esses novos problemas ele já tem uma ideia de como resolver. Então, ele vai ter que treinar essa forma de resolver. E aqui o Nuke Elevato fala uma coisa muito interessante.
Essa etapa, ou seja, propor e resolver novos problemas, ela tem um viés muito forte no ensino para a resolução de problemas. Mas isso não desconfigura a metodologia, ou seja, não é porque eu estou trazendo problemas que eles talvez já tenham pensado sobre eles, que a nossa metodologia está desconstruída. Porque o aluno, ele vai pensar nas 3 formas de resolver problemas. Tanto sobre a resolução de problemas, então ensinar sobre, que o que a gente está fazendo um pouco aqui, mostrar caminhos, estratégias. Ensinar porque o aluno aprendeu um conteúdo e agora precisa treinar. E também porque ele aprendeu esse conceito através da resolução de problemas. E no nosso problema, nós temos a seguinte resposta, que a nossa diagonal do paralelepípedo é igual a essa raiz quadrada aqui, certo? E aí, é possível verificar se esse resultado está certo? Ou seja, você pode analisar a solução para ver se isso está correto? Você utilizou todos os dados? Sim. Eu tinha 3 dimensões e as 3 aparecem. E aí pergunta, por exemplo, se todas as dimensões do paralelepípedo crescerem numa determinada proporção, a diagonal também crescerá? É interessante que eles façam alguns exemplos. E ele vai perceber que sim, certo? E aí vem aquela pergunta do Polya tão interessante. É possível utilizar o resultado ou um método em algum outro problema? O nosso resultado é esse. Né? Aqui a gente já formalizou o conceito, então a gente chama esse D maiúsculo, Dzão, a diagonal do paralelepípedo. E aí ele pergunta, esse é o resultado. O método é fazer os triângulos, é observar triângulos retângulos e calcular as hipotenusas. Então é possível utilizar o resultado ou o método em outro problema, e aqui nós temos um problema muito interessante. No centro da cobertura retangular do edifício, que tem 21 metros de comprimento e 16 de largura, instala-se um mastro de 8 metros de altura. Para amarrar o mastro, precisamos de 4 cabos iguais. Estes partem do mesmo ponto, 2 metros abaixo do topo do mastro, e são fixados nos 4 cantos da cobertura do edifício. Qual será o comprimento de cada cabo? Às vezes a gente olha esse problema e se assusta, né? Por isso é interessante fazer uma figura, né? Olha uma figura. Aqui é um esboço do que eu estou querendo. Eu tenho a cobertura do edifício, 4 cabos amarrados ao mastro, né, a uma certa altura. Mas, até que ponto ele se relaciona com o nosso problema? Então, se o aluno ele investigar o que eu quero esse comprimento aqui. Mas, e se eu colocar um paralelepípedo aqui? Esse paralelepípedo, então, o nosso comprimento, o nosso cabo, se torna a diagonal do nosso paralelepípedo. E eu posso usar tanto o método, ou seja, fazer um triângulo na base, depois formar o triângulo retângulo com essa diagonal da face e essa outra diagonal, e eu resolvo o meu problema. Nesse caso, chamando de Dzão, a nossa diagonal, A, B e C, as dimensões, a diagonal de cada um desses 4 cabos, ou seja, o comprimento de cada um desses 4 cabos a gente vai ter em função da seguinte fórmula, certo? E aí eu desafio vocês aqui a pensar, opa, mas por que esses valores aqui? Por que 10,5, 8 e 6? Aqui a gente está fazendo de uma forma bem rápida, mas pensem depois como esse problema se relaciona com o nosso problema inicial. E aí, quando você aplica diretamente a fórmula, você obtém que o comprimento do cabo é 14,5. Eu poderia perguntar, quantos metros de cabo eu vou usar? Existem infinitas outras questões que são interessantes de ser colocadas. E aí, nós usamos o resultado. Como nós temos uma diagonal do paralelepípedo, eu resolvi meu problema. A pergunta é, por que há uma diagonal? Bom, outros problemas muito elegantes. Dadas as 3 dimensões de um paralelepípedo que é retângulo, calcular o raio da esfera circunscrita. A base de uma pirâmide é um retângulo cujo centro é o pé da altura da pirâmide. Dados a altura de uma pirâmide e os lados de sua base, calcular as arestas laterais. Dadas as coordenadas retangulares, x1, y1, z1, e x2, y2, z2, de 2 pontos que estejam no espaço, calcular a distância entre eles.
Sugiro para vocês, na hora de resolver esse problema, esbocem uma figura. Aqui nós temos conceitos que talvez o aluno não saiba, então é importante que o professor incentive eles a pesquisar. E se a gente não lembrar, vamos pesquisar quais são esses conceitos. Garanto que é muito gostoso de resolver esses problemas. Bom, gente, a gente pensou um pouquinho sobre, conversou um pouquinho sobre a resolução de problemas, né? O que é resolução de problemas, como funciona essa metodologia e alguns poucos exemplos. Algumas dicas que são muito importantes. Ter um banco de questão. Sim, a gente não... O Nuke e a Levato falam para a gente que uma coisa muito importante é você propor o problema, escolher um problema adequado. Mas a gente não vai ter, assim, do nada, vai descobrir um problema. Então, ao longo da nossa carreira docente, é interessante ter um banco de questões e alimentando com algumas questões interessantes. E aqui eu vou trazer algumas sugestões desse banco, de bancos de questão para a gente. O primeiro são exercícios da OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. Está demorando um pouquinho para carregar aqui, mas a OBM, ela é uma Olimpíada já muito conhecida, né? Muitos de nós, inclusive, já participamos, e tem exercícios e problemas fantásticos, né? Aqui, por exemplo, você tem desde 97 no site, então vale muito a pena estudar. Outro lugar que é muito interessante é a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. A OBMEP ela tem seus bancos de questões, né? Então, desde 2006, a OBMEP tem banco de questão. São problemas fantásticos, que estimulam muito o raciocínio. E o banco de questões esse ano, gente, está muito show. Vale a pena estudar. O Portal da Matemática, também ligado ao OBMEP, é um portal com muitos conteúdos. É fantástico, porque aqui a gente tem um suporte muito importante. Pensando aqui, gente, né, no ensino fundamental e médio. Por exemplo, problemas resolvidos. Tem até a introdução ao cálculo. Então, assim, problemas dos círculos de matemática. Se vocês quiserem, pesquisem. Círculos da matemática são lugares muito importantes, muito interessantes. Então, você tem vídeos, você tem caderno de exercício. Aqui não aparece o material teórico, mas você tem muitos módulos com material teórico, então vale bem a pena de se trabalhar. Outro lugar é a nossa OPEMAT, que é a Olimpíada Ponta Grossense de Matemática. Já teve 7 edições até ano passado, e no site da OPEMAT, que depois a gente pode disponibilizar para vocês, vocês vão encontrar as provas, todas as provas já realizadas, certo? Então, é um lugar assim, com muito conteúdo, muito conhecimento legal. É um site muito bacana, visitem lá. E outro lugar que é mágico é a nossa revista OPEMAT. A revista OPEMAT, ela teve a sua primeira edição no ano passado, e o objetivo da revista OPEMAT é trazer soluções das provas da OPEMAT, né? E também problemas, curiosidades, então vale muito a pena conhecer. Eu vou mostrar aqui para vocês a sessão de curiosidades, né, do ano passado, sobre a Olimpíada de Matemática para as meninas, né, europeias, algumas dicas de filmes, então é muito legal, e alguns problemas propostos. Se desafia a resolver esses problemas, sei que você vai gostar muito. Outra dica que é muito... voltando aqui, gente, que são sugestões. Existem outros lugares com igualmente problemas muito interessantes, tá? Não significa que esses são os únicos. E também você, como professor, como futuro professor, pode modificar alguns problemas e pensar em alguns problemas. Essa é uma atividade também muito legal. Outra coisa que a Kate já comentou, e Dante fala, as etapas, elas não são rígidas, né? É preciso ter em mente que o objetivo dessas etapas, tanto as 4 do Dante, quanto as 10 para o Nuke e a Levato, elas têm o objetivo de auxiliar, trazer luz a uma forma de resolver. Por exemplo, muitas vezes a gente esquece de voltar e rever a nossa solução. Muito comum. Acredito que todos nós temos histórias até engraçadas e não voltou e analisou a solução e por isso cometeu alguns erros, né? Então, mas ter em mente que elas são para ajudar, para auxiliar. Elas não acontecem separadamente. Geralmente a gente pensa em todas as etapas muito
muito juntas, mas é importante ter elas em mente. Poxa, por que o meu passo está correto? Depois que eu resolver meu problema, tá, ele está certo, por quê? Então, isso é muito interessante, ter essa ideia assim, de que são etapas flexíveis. Existem outros autores, recomendo o Terence Tao, que é um jovem matemático brilhante, com 15 anos, ele escreveu um livro sobre resolução de problemas, problemas fantásticos, e outros, centenas até, você pode encontrar muitos artigos com experiências de pessoas que resolveram problemas, que querem propor essa metodologia. E aí, pode ter uma grande pergunta para a gente. Como se aprende a resolver problemas? Resolvendo. Não existe uma técnica mágica de como resolver problemas. Para resolver problemas, a gente tem que tentar, treinar, errar principalmente, entender o erro e continuar. Então, gente, resolver problemas é muito interessante, é muito desafiador, é um mundo fantástico mesmo, porque de um problema existem centenas de coisas que você pode aprender. E aí, o nosso convite é que as nossas atividades não ficam só nessa palestra, nós estamos, então, propondo e lançando hoje o nosso curso, o Fantástico Mundo da Resolução de Problemas. É um curso onde a gente vai estudar alguns problemas de lógica, teoria dos números, álgebra, combinatória e probabilidade, problemas variados, e fazer algumas discussões sobre essa metodologia, tá? Eu e a Kate, a gente vai ministrar esse curso, com problemas sempre desafiadores, com problemas que fazem você querer mesmo fazer matemática. As inscrições abrem hoje, fecham no dia 12 de julho. O link das inscrições é esse aqui, eu vou colocar para vocês no chat daqui a pouco. Quando nós vamos realizar nosso curso? No mês de julho, no dia 15, 22 e 29, no mês de agosto, 12, 19 e 26, e em setembro a gente encerra no dia 9. Esse intervalo, gente, é porque as palestras do nosso do colegiado, do DEMAT, vão continuar. Então a gente vai intercalar o curso com as palestras, tá? Vai ser através do Google Meet. Para mais informações, você pode acessar o site do EPG, cursos e eventos. Tem um lugarzinho lá para falar sobre o curso, tá? Quer contato conosco? resolucãodeproblemas.epg@gmail.com é o e-mail que a gente propôs, tá? Esse é um curso de realização do projeto de extensão da UPMAT, com apoio do DEMAT da UEPG. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, manda um e-mail, entra lá no site da UPMAT, tenho certeza que vocês vão tirar suas dúvidas, e vale a pena, gente, pode ter certeza. E aí, para finalizar, eu gostaria de trazer essa frase que o Poli traz no seu prefácio, da primeira edição, que para mim acaba resumindo tudo que a gente já pensou hoje. Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre uma pitada de descoberta na resolução de qualquer problema. O problema pode ser até modesto, mas se ele desafiar a curiosidade e puser em jogo as faculdades inventivas, quem o resolver por seus próprios meios experimentará a tensão e gozará o triunfo da descoberta. Experiências tais, numa idade suscetível, poderão gerar o gosto pelo trabalho mental e deixar por toda a vida a sua marca na mente e no caráter. Um professor de matemática tem, assim, uma grande oportunidade. Eu encerro essa nossa fala de hoje, agradecendo a todos pela participação com essa frase. Um professor de matemática tem, com os problemas e a resolução de problemas, uma grande oportunidade de ensinar. Gostaria, então, eu e a Kate, a gente gostaria de agradecer o espaço que foi cedido, né, a professora Sheila pelo departamento, agradecer a professora Elisângela, que esteve conosco nessa caminhada, tanto da palestra, agora no curso, e agradecer a todos vocês que puderam estar conosco essa noite, e dizer, gente, vale muito a pena resolver problemas, tá? É muito divertido, e acho que transforma as nossas vidas. Obrigado. Tem gente que perguntou se o curso é pago. É claro que não, gente. Isso não é pago. É um curso que tem certificado, certo? Pela ProEx, portanto, conta nas horas complementares de vocês, tá bem? Gente, não é gratuito. A gente vai ter atividades, né, para treinar esses problemas. Vocês podem encontrar mais informações lá no site da UPMAT. Eu vou colocar aqui para vocês
tanto o link para as inscrições, quanto o link para o site da Alpemate, tá bom? Vocês fiquem à vontade, e outras dúvidas que possam surgir, mandem lá no e-mail da gente, tá bom? Parabéns, Daniel e Kate, show, muito bom a apresentação de vocês, muito interessante. O visual dos slides, show, adorei. Bem legal. Eu vou aproveitar, enquanto, se alguém não quiser, não tem nenhuma perguntinha, fazer um comentário, ver o que vocês podem me falar sobre isso. Assim, pensando naqueles alunos que geralmente, sabe, quando resolvem tudo direto na cabeça e só colocam a solução final no papel, como que o professor aborda esse aluno para introduzir nele toda essa metodologia da resolução de problemas? Quer que eu fale, Daniel? Você fala? Bom, eu posso começar falando e eu complemento. Assim, a ideia da resolução de problemas é você ter esse momento de colaboração, do aluno ter esse momento de pensar, né? Raciocinar, aprender um pouco mais. Quando o aluno, muitos alunos, a gente vai ter alunos que vão ter dificuldade com essa metodologia, naturalmente, alunos que vão se dar bem, vão ter alunos que vão olhar e vão resolver o problema fácil. Então, acho que a sugestão seria partir dessas indagações, dessas perguntas. Às vezes, o aluno, ele não tem tanto hábito de escrever. Então, de repente, pensar nessas perguntas, fazer essas perguntas para o aluno. Mas por que, por exemplo, no paralelepípedo, por que é um triângulo retângulo? Isso pode ajudar o aluno a realmente participar da resolução de problemas. E, assim, escrever na matemática é um hábito, né? Eu vejo que muitos professores não têm o hábito de escrever, então é difícil que os alunos tenham esse hábito de escrever. Então, a ideia também do curso é a gente escrever um pouco, treinar a escrever as soluções. Porque se o professor treina a escrever, ele pode treinar o aluno a escrever. Né? Não adianta exigir do aluno que escreva, que me explique tudo o que ele pensou, se eu, na hora de resolver meu problema, eu não faço isso. Então, eu penso assim que a metodologia da resolução de problemas, ela vem com uma mudança de postura. Porque o professor, em primeiro lugar, precisa treinar, ele precisa estudar, ele vai precisar se habituar a se perguntar por que aquele resultado está certo, se habituar a escrever, e principalmente mudar, porque, assim, Polya fala, e isso eu acho é muito interessante, muitas vezes o professor, na ânsia de terminar o trabalho, ou assim, mesmo querendo que o aluno conclua o raciocínio, ele acaba dando a resposta, ou falando algo que é desnecessário. Então, o professor precisa mudar um pouco de postura, se colocar como mediador. Eu achei interessante essa metodologia das perguntas. Por que o raciocínio está correto? O que você deveria pensar para fazer, para chegar nesse resultado? E isso vai estimulando com o tempo. Olha, que tal hoje você escrever para mim a resposta dessas perguntas? Então, acho que com o tempo o aluno vai criando esse hábito, porque é hábito. Resolver problemas, tudo é hábito. Não sei se a Kate quer falar mais alguma coisa. Dentro do que o Dani falou ali, assim, tanto a Alnuc quanto a Livata, elas falam, então, por isso que é importante aquelas etapas da plenária e do bom senso, né, quando você formaliza o conteúdo, né. Então, isso ajuda, quando o professor faz essa etapa com o aluno, vai criando esse hábito que o Dani fala, né, de você fazer essa escrita final. Então, quando o aluno for fazer por ele mesmo, ele vai pensar 2 vezes antes de escrever e explicar, talvez, os passos melhores, né, para que o professor entenda o que ele pensou, né? Isso mesmo, concordo com vocês, é muito importante, né, essa postura e a mudança gradual de hábito, né, é tudo a questão de hábito mesmo, né? Então, mais alguém quer comentar alguma coisa? A Joelma comentou que adora a resolução de problemas, pois mobiliza os alunos na busca das soluções, né? Isso mesmo. Essa ideia.
colocar os alunos para trabalhar um pouquinho. Às vezes faz bem. Sim, e só um comentário final. A resolução de problemas, é engraçado, ela não resolve os problemas do mundo. Não é com essa metodologia que os alunos vão sair aprendendo matemática completamente. Nas últimas semanas, nós vimos outras metodologias de ensino. A modelagem, o uso das novas tecnologias, e a resolução de problemas vem para agregar, sempre ser usada com prudência, porque tudo que é demais enjoa, mas principalmente assim, para criar essa nova forma de pensar nos alunos. Muito bem, parabéns, muito bom, todo mundo parabenizando, excelente apresentação de vocês. Tem mais uma pergunta aqui. O que vocês acham sobre demonstrações de propriedades matemáticas? Olha, acho que o Gabriel comentou, né? Eu digo assim, o exemplo que a gente trouxe é um exemplo. Que a gente usou um problema para formalizar e demonstrar, até, de certa forma, essa ideia da diagonal. Acho que é importante ter essas demonstrações, sempre com cuidado, porque às vezes a palavra demonstração assusta. Olha, fala isso. Às vezes a palavra demonstração assusta. Então, mas é importante sim ter. A resolução de problemas não vem assim para simplesmente mudar todo o ensino que já se tem. Eu acho que precisa ter, sim, algumas demonstrações, cuidando do nível dos alunos. De repente, por exemplo, o professor pode vir para complementar, nesse caso do paralelepípedo, para complementar aquilo que os alunos já resolveram, já entenderam. Então, acho que é bem importante. Acho que faz parte, principalmente as propriedades. Talvez demonstrações, eu tenho um pouco de medo assim, que coloque muitas demonstrações, assim o aluno pode se perder. Mas as propriedades, por exemplo, a ideia da diagonal do paralelepípedo é uma propriedade, a gente pode chamar de uma propriedade do paralelepípedo. Então, acho que isso é bem, bem legal e importante ter para que o aluno aprenda. Acho que é bem saudável, sim. Com toda a prudência, com todo o cuidado. Ok. Mais alguém, pessoal? Então, agradeço novamente, Daniel e Kate, pela apresentação, por compartilhar esse conhecimento conosco, e convidamos todos a participarem do curso, né? Que será em 7 encontros, isso? Isso, professor. Isso, o link da inscrição, você já deixou no chat, eu já coloquei o link do formulário também, né? E muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, e se encontramos aqui nesse bate horário, bate local, quarta-feira que vem. Obrigada, professora. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.